Olá pessoal, meu nome é Mário Kleber e esse canal aqui ele fala sobre como enfrentar as dificuldades, os desafios, né? Fique sempre ciente que os desafios virão a cada dia. Quando você pensa que não há um desafio, você vai encontrar sempre um novo desafio. Superei aquele, vem um novo mais à frente. E parece, se você percebeu, o desafio vem cada vez mais difícil, né? Cada etapa ele dificulta mais. É como se fosse um videogame, né? Um videogame que cada nível que você vai passando, o desafio aumenta. E para superar esse desafio, muitas vezes a gente precisa de três coisas, simplesmente, né? Uma, você querer resolver o desafio. Você querer ver o desafio à frente e tentar superar esse desafio. Então, nesse caso, é uma questão de decisão. A decisão de superar esse problema é simplesmente seu. Ou você decide superar ou não. Muitas vezes a gente acredita que o desafio é tão grande que a gente não consegue aceitar o desafio, né? Aceitar superá-lo. E às vezes a gente se engana, às vezes a gente tem a capacidade de superá-lo, de passar por esse desafio e simplesmente seguir para o novo nível, né? Porque o novo nível vai vir um desafio cada vez maior. Na palavra de Deus diz que não há um fardo, Deus não dá um fardo que você não possa carregar. E isso é bem certo, né? Quando você está passando por um problema, pode ter certeza, é porque Deus capacitou você para superar esse problema. Não vou conseguir, vou entrar em depressão, vou ficar traumatizado. Você pode até sofrer isso no início, você pode até sofrer uma dificuldade maior de enfrentar no início, mas se você continuar em Cristo, né, de certa forma, você que crê em Cristo, então se você tiver a fé naquele ser superior que você acredita, com certeza você vai conseguir superar, porque esse fardo não é mais do que você possa estar carregando. Outra forma de enfrentar o desafio é você simplesmente resolvendo na raiz. Você tem que ver o obstáculo que está à frente, em vez de você já ir atacando, você ir direto na raiz, direto na fonte do problema. Aí sim você consegue resolver. Você está passando por uma dificuldade no trabalho, então você vai ter que saber onde é a raiz do problema no trabalho. O problema está lá na produção, então vá lá e resolva na produção. Eu estou com um problema de relacionamento, não consigo confiar. Então você vai ter que ir lá no problema de confiança, né? De transparência, liberdade, de você poder estar dando essa possibilidade de um confiar no outro. Então, quando você tem essas possibilidades, né? Quando você tem essa condição de enfrentar esse desafio, aí sim você pode sim já passar para um novo nível, né? Por quê? Porque nesse momento você encontrou o problema e resolveu de imediato. Tem uma historinha que um rei chamou dois serviçais dele e olhou para o vaso de planta e disse: olhe, esse vaso é um problema. Eu quero que você resolva o problema. Aí o primeiro serviçal, né? Ele colocou dois vasos de planta, um na frente de cada serviçal. O primeiro serviçal pegou o vaso de planta e levou lá para fora da sala do rei, né? E deixou lá fora. E disse: pronto, resolveu o problema. Aí, e o rei ficou só olhando. O segundo serviçal, em vez de fazer a mesma coisa, o que foi que ele fez? Na hora que o rei disse: olha, esse é um problema, resolva o problema, ele pegou um tacape assim, pá, quebrou o problema, quebrou o vaso de planta. Ele disse: pronto, problema resolvido, não existe mais o problema. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, onde essa dificuldade ela tem que ser resolvida, então você resolva na hora. Você não deixe com que esse problema permaneça, que perdure, as dificuldades estejam adiante, mas pelo contrário, você venha resolver de imediato. Então, nessa hora, na hora que você encontra a raiz do problema, você resolve e tudo está normalizado. E a terceira forma de problemas que são resolvidos são problemas que estão associados a outra pessoa, né? Então, tem problema que está relacionado a você diretamente, você resolve, mas quando ele está direcionado a outra pessoa, aí já fica complicado, porque tem que ter uma solução mútua. Ou você
resolve individualizando a parte do problema para cada um. Esse problema é meu, eu resolvo, esse problema é seu, eu resolvo. Ou vocês se unem e tentam resolver os dois o problema, né? Então, isso é muito comum em relacionamentos. Relacionamentos, quando geram problemas, muitas vezes os casais, eles partem para um lado, tentam resolver um, e o outro tenta resolver outro, e isso não dá certo. Precisa os dois resolverem ao mesmo tempo. E aí sim, vocês vão poder superar esse problema junto e ir para o próximo nível. O próximo nível, se lembre-se, sempre vai ter um novo problema, né? Porque não cessa, os problemas não cessam. Mas você já está com estrutura, você já está formado para ir adiante, quando você consegue superar aquilo. Então, quando o problema precisa ser resolvido de forma mútua, você tem essas duas possibilidades. Aí entra a questão do primeiro, que é a decisão. Ou você decide separar e cada um resolver o seu problema, ou você decide se unir e resolver o problema junto. Aí onde está? Porque às vezes por exemplo, na empresa, um sócio, ele está disposto a fazer tudo para resolver aquele problema, e o outro sócio às vezes não está tão disposto. Ele já tem em mente outros desafios para ele, outros projetos, e aí fica aquela dualidade. Por exemplo, eu tive uma empresa, né? Eu montei uma empresa com o meu colega, ele era meu sócio. Chegou um certo momento que eu queria ir avante na empresa, mas ele já queria ir para a faculdade, ele queria se formar em Direito. Então, a gente já não conseguiu, digamos assim, juntar esses problemas. Aí precisou realmente cada um seguir o seu problema e tentar resolver cada um e resolver e adiantar em seus desafios, né? Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, você vai fazer isso. Você vai tomar a decisão e resolver, você vai procurar a raiz do problema e resolver de imediato, ou você vai se unir para poder resolver esse problema congruamente com essa outra pessoa. Então, que Deus abençoe a todos, que você possa resolver qualquer situação difícil que apareça na sua vida. Valeu!